Ilustres amigos do canal, tudo bem? Incertezas político-econômicas vão dar o tom da volatilidade nesses próximos meses. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje, para que você entenda um pouco melhor do que está acontecendo no mundo da política e de que forma isso pode impactar os seus investimentos no curtíssimo prazo, no médio prazo e também no longo prazo. Vini Invest, o canal que te traz informações sobre finanças, economia e investimento. E no vídeo de hoje, um pouquinho do que está acontecendo no mundo da política, para que você entenda sobre as variações e a volatilidade nesse mercado, principalmente de renda fixa, que é o que nós estamos falando nessa série do Tesouro Direto. Eu já te convido de cara para que você inscreva-se no nosso canal. Clique aí embaixo, inscrever-se. Ative aquele famoso sino de notificação. E se quiser também, aqui ó, inscreva-se no nosso grupo do Telegram para que você receba notícias, possa discutir algum assunto do seu interesse e até possa pedir algum vídeo específico que você queira saber um pouco mais. Sem enrolação, eu quero te falar aqui sobre os últimos vídeos que nós passamos aqui no canal, principalmente os vídeos do mercado secundário. Atenção, o retorno, a rentabilidade do mercado secundário está excelente e você precisa conhecer sobre esse mercado que poucas pessoas falam. Vou deixar 2 vídeos aqui no alto, no card, para que você assista. Mas vamos direto ao vídeo de hoje. O título da matéria da Gazeta do Povo, da data de hoje, 17 de abril, diz: Paulo Guedes, Centrão e eleição 2022. O que está em jogo na sanção do orçamento? Meus amigos, é bom que você entenda que essa semana, que vai até o dia 22 de abril, será necessário, então, ter a sanção presidencial do orçamento do Brasil para o ano de 2022. E o que isso tem a ver com os seus investimentos e com a economia do país? É isso que você vai entender aqui agora. Primeiro nós vamos falar, então, de a incerteza fiscal, ou seja, a questão orçamentária de curtíssimo prazo, ou seja, nesses próximos dias, terá que ser decidido o orçamento do Brasil. E é sobre isso que essa matéria fala. O orçamento de 2021 tem gastos obrigatórios subestimados e emendas parlamentares infladas. Uma pausa para você entender. O orçamento passou pelo Congresso e o Congresso, então, elevou gastos. É isso que essa matéria está dizendo. Gastos obrigatórios foram subestimados, ou seja, aqueles que o governo tem obrigação de pagar foram colocados lá embaixo, como se fossem ser reduzidos. Já as emendas parlamentares aumentaram substancialmente. De um lado, nós temos, então, a parte do Congresso dizendo que isso foi negociado com o Executivo. E o Executivo dizendo que não é bem assim. Então, nós estamos vivendo aí um momento de instabilidade que pode gerar um estresse nas taxas do Tesouro Direto. Vou mostrar para você o que está acontecendo. Olha essa volatilidade aqui, principalmente aqui no Tesouro vinculado ao IPCA. Nós começamos a semana do dia 12 com uma taxa de 3,66. Essa taxa subiu no dia 13, subiu no dia 14, alcançou seu ápice em 3,80 e, salvo engano, a melhor taxa dos últimos anos, está aqui, dos últimos um ano. Depois, por outro lado, o que aconteceu? Passado então essa data, essa taxa caiu na quinta, caiu na sexta e voltou praticamente para o mesmo valor. Isso nós chamamos de uma volatilidade. Diferente então do que aconteceu nos últimos dias. Veja que não houve esse sobe e desce. Essa volatilidade, esse impasse político tem assustado os investidores. Vamos verificar um movimento aqui no IPCA 2035, mais de longo prazo. Novamente, 4,16, subiu para 4,20, depois devolveu, fechou em 4,8, praticamente a mesma taxa que começou a semana. Essa é uma volatilidade. Continuando, a matéria diz assim: Bolsonaro vive impasse político e o ministro da Economia, entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, entre políticos e o ministro da Economia. Estamos em meados de abril, mais de 100 dias já se passaram em 2021 e o governo não tem sancionado o orçamento para este ano. Como eu falei para vocês, grave a data, até 22 de abril tem que ser batido o martelo, tem que ser sancionado o orçamento pelo presidente. Nesta situação curiosa está envolvido um impasse político, mais um, aliás. Bolsonaro está em uma bola dividida entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua base de apoio no Congresso Nacional. Para que vocês entendam claramente, o ministro tem defendido um corte de despesas, inclusive alertando o presidente que isso pode gerar impeachment, caso ele sancione o orçamento do jeito que está. Então, o Paulo Guedes defende então um corte de despesas. Por outro lado,
Se ele fizer esse corte de despesas, corre-se o risco de perder parte desse apoio político que já vem sendo construído. De outra forma, o que pode acontecer? Não cortar as despesas, ter um risco então aí de perder o apoio político. E como que o mercado tem observado? Se não houver corte de despesas, realmente as taxas podem subir mais um pouco. Então fique atento a essa decisão que vai ser tomada. Bolsonaro vai sancionar integralmente ou vai vetar alguns pontos? E aqui, esse podcast fala um pouco sobre esse tipo de situação. Então, no curtíssimo prazo, observe essa decisão. Se houver, então, corte de despesas, ou seja, se Bolsonaro seguir a orientação econômica de Guedes, as taxas devem cair. Por outro lado, se ele não cortar as despesas e ganhar apoio político, mantiver essas despesas, as taxas devem subir, mas ele ganha então força política. É entre a cruz e a espada. Um segundo ponto que eu quero trazer aqui para você, além desses que falam de orçamento, vejam que tem outras situações, diz respeito então às situações de curto e de médio prazo. Anote aí, no médio prazo nós podemos falar então ainda da questão da vacinação. Se o ritmo de vacinação acelerar no Brasil, ou seja, ele vier a melhorar rapidamente, nós podemos então aí ter uma redução drástica dessas questões de lockdown e a economia voltar a abrir de forma integral, fazendo com que o processo econômico volte a girar minimamente, que não é o que tem acontecido. Então a questão da vacinação é importante você estar acompanhando. Um terceiro item de médio prazo que você deve ficar atento também diz respeito à CPI da Covid, que foi agora, recentemente aprovada e foi aberta. Isso pode gerar um pouco de desgaste no governo, dependendo da forma como ela for conduzida. Se ela for conduzida meramente política, ou seja, simplesmente querendo prejudicar alguém, pode ser que nós temos aí um impacto muito forte nas taxas do Tesouro Direto. Então é importante você acompanhar então como que vai ser realizado esses trabalhos nos próximos 90 dias da CPI e talvez até na prorrogação dela. Então podemos ter aí 6 meses. No médio prazo, algo variando bastante. Por fim, passado esse médio prazo, quais seriam os outros pontos principais que nós teríamos? Aí nós já estaremos lá no final do mês de outubro. E aí o olhar já começa a ser para as eleições 2022. E aí eu quero relembrar para você do efeito Lula. O ex-presidente Lula, agora com um recente julgamento do STF, poderá concorrer às eleições, porque as ações dele foram encaminhadas ou vão ser encaminhadas para outra instância e tudo que havia sido declarado ali para ele, o réu está agora com ficha limpa. Isso significa que pode também trazer estresse no mercado no final do ano que vem para o próximo ano. Então grave aí, no curto prazo, curtíssimo prazo, essa semana, talvez até a data também da nova taxa Selic, que é dia 5 de maio. Então anote aí, nos próximos 15, 20 dias, a questão do orçamento. É importantíssimo saber como isso vai ocorrer. E também a questão da taxa Selic. O mercado precificou lá atrás 0,75, mas pode ser 1%, por pressão do mercado agora. No médio prazo, nós estamos falando então da vacinação e também da CPI da Covid. E por fim, no longo prazo, de 6 meses para frente, já estaremos falando da eleição 2022. Quem serão os candidatos e como o efeito Lula poderá influenciar? De olho na política para que você entenda então da economia e das variações no mercado financeiro. Se você gostou desse vídeo, eu já te aconselho e já te peço, dê aquele super like, ajude o nosso canal, compartilhe esse conhecimento, principalmente agora com essa parte política, para que você esteja sempre bem informado e ciente do que está acontecendo nesse mundo político. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que fique de olho, política e economia estão sempre relacionadas. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.